volta com o programa Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Eudson Paulo e conosco está o pastor Ismael Oliveira e agora são 10h15. Hoje nós temos uma temática maravilhosa e nós não vamos perder tempo, né? O nosso tempo é ouro, então já estou passando a palavra aqui para o pastor Ismael Oliveira, o nosso mestre da noite. Por favor, pastor. Pastor Eudes, nós podemos dizer que concluímos aqui o primeiro capítulo, né, do livro de Mateus, no último programa, e nós estamos aqui com a proposta de começarmos o capítulo 2, que já começa falando sobre a visita dos magos, né, a Jesus. É um assunto que parece ser muito simples, só parece. Mas eu sei que tem uns mistérios bons aí, eu sei que tem. Tem muita coisa aqui que nós precisamos extrair. Eu gostaria, diante de começarmos a falar sobre a visita dos magos, fazer uma outra abordagem, porque vai ser a base para nós entendermos melhor a respeito dos reis, dos magos, né? Eu quero aproveitar aqui, antes de começar essa leitura, mandar um abraço para a irmã Lourdes Machado, que ela está sempre nos acompanhando, é uma pessoa que está sempre ligada no programa aqui com a gente. Muito bem. Pastor Eudes, no livro de Mateus, capítulo 4, vamos acompanhar aqui na leitura bíblica, Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Certo? Muito bem. A palavra, eu quero ficar da vírgula para a parte final, depois de arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos céus. Perceba que o verbo utilizado aqui não é criar. Jesus não falou assim, arrependei-vos porque está sendo criado o reino dos céus. Mas ele diz porque é chegado. Qual é a diferença? O reino já existia. O reino só chegou. Então, nós não temos um reino começando com a vinda de Jesus. A versão literal diz o reinar de Deus. Exatamente. Então, quando você pega essa palavra do próprio Jesus, quando ele revela, e o João Batista também revelou a mesma coisa, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o reino já existia. E desde quando esse reino existia? Não é isso que nós precisamos entender. Outra coisa que nós precisamos entender é começar a clarear esse conceito de reino na nossa cabeça. Porque quando nós falamos de reino, muitos cristãos preferem pensar em salvação, porque pensam que é a mesma coisa, ou não conseguem ter com clareza o que é reino de Deus. Então, o reino de Deus nada mais é do que Deus governando, né, sobre as pessoas. Então isso é reino de Deus. Outros textos refere-se a reino dos céus, dá na mesma. Reino dos céus, reino de Deus, é a mesma coisa. É Deus no comando. Pastor Eudes, mas quando então começou aonde nós podemos presenciar na Bíblia os primeiros relatos do reino? Porque se o reino já esteve presente na terra, nós analisando essa parte do reino quando começou, ou quando ela apareceu, se apresentou, foi instaurado na terra, nos faz entender o reino agora. Porque o reino de Deus não muda. O reino de Deus tem um padrão. Se eu entender o reino de Deus, quando ele é manifestado antes da vinda do Cristo, da encarnação de Cristo, eu vou ver que o reino sendo chegado através de Cristo não é diferente de antes. Então, aonde foi que começou isso? Qual é a parte da Bíblia que nós podemos comprovar que Deus exerceu esse governo?
Então vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 26. Se puder nos ajudar, pastor Yuris. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Então, aqui nesse versículo, pastor Eudes, Deus não está criando o homem. Deus está planejando criar o homem. Deus está dizendo, façamos o homem. É verdade. Não é? Aqui é o planejamento. O versículo seguinte, que é o versículo 27, é quando, de fato, Deus cria o homem. Verdade. Aqui no versículo 26 é apenas um planejamento. Então, quando Deus planejou o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, o Senhor, ele diz assim, eu tenho um propósito para esse homem. Eu assim, veja a palavra que vem depois, um verbo, dominar. Dominar. Ele diz assim, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a face da terra. Então, Deus, ele institui um governo, mas ele teve o prazer de dizer, vou criar alguém que vai dominar, que vai governar comigo. Então, Deus, ele trouxe o homem com um propósito. Olha, você vai estar do meu lado e nós vamos dominar. Glória a Deus. O prazer de Deus é que o homem também comece a dominar sobre as coisas que ele criou. Porque, veja bem, quem foi que criou os peixes? Não foi Deus? Sim. Quem foi que criou as aves? Não foi Deus? Sim. Quem foi que criou o gado? Não foi Deus? Quem criou toda a terra? Não foi Deus? E quem criou todos os répteis? Não foi Deus? Ele falou assim, eu criei, mas você, homem, que eu também estou criando, vem cá e vamos dominar sobre tudo isso que eu criei. Que coisa, hein? Isso é reino. E Deus não quer apenas que nós estejamos debaixo do governo dele, mas ele quer que nós venhamos a governar junto com ele. É por isso que ele diz, lá, olha, o reino surgiu antes da criação do homem. Eita Deus, hein? Você está vendo? Antes de Deus formar, criar o homem, Deus disse, eu tenho um projeto, eu vou colocar o homem dentro do meu reino para governar junto comigo. Veja que o projeto de Deus é muito grande, é audacioso. Então, o projeto não começou a partir de Jesus. Ele começou antes do primeiro Adão existir, né? Antes de que o homem viesse a ser criado sobre a face da terra, o projeto original de Deus era reino, que o homem viesse a reinar junto com ele. Ele é o maior e nós aqui junto dele, né? Governando com ele. É o caso de Faraó e José do Egito. Faraó soberano, José do Egito abaixo dele e governando junto com ele. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Ele nos chama para estar debaixo do domínio dele, mas não só estar debaixo do domínio, como também governando junto com ele. Ele tem o governo, mas ele dá autoridade. Ele nos dá autoridade para nós governarmos com ele. Agora, pastor Eudes, as pessoas têm dificuldade e ficam imaginando como é, pastor Eudes, que vai ser esse governo de Deus. Como é que Deus governa? Muito bem, vamos destrinchar mais um pouco isso aqui. Gênesis capítulo 1 e versículo 28, pastor Eudes, por gentileza. Deus os abençoou e lhes ordenou, sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Quem foi que deu ordens dizendo o que o homem deveria fazer dia após dia? Foi o próprio Deus. Isso é estar no reino de Deus. Eita glória, hein?
É Deus quem diz o que eu vou fazer. Está sob o controle. Exatamente. Deus diz, olha, tu vais fazer isso, isso e isso. Então, quem está governando? Deus. E eu estou debaixo desse governo. Isso fala de uma dependência, né? Agora presta atenção aqui, quantos verbos nós temos aqui? Frutificai, multiplicai, 2, enchei a terra, 3, sujeitai, 4, dominai, 5. Deus deu 5 privilégios no reino para o homem. Deus determinou essas 5 bênçãos sobre a vida do homem. Mas é porque nós não vamos sair do foco. Mas esses 5 verbos que estão aqui, elas têm uma relação direta com os 5 ministérios. Que é isso? Mas aqui é outra aula, é uma aula mais voltada para obreiros, né? São os 5 ministérios que estão ligados aqui dentro. Que coisa, hein? Então, estar debaixo do reino de Deus é receber a ordem de Deus do que você vai fazer dia após dia. Olha, pastor Eudes, quem quer compreender reino de Deus tem que compreender a respeito da classe angelical, porque eles estão debaixo do reino. Deus manda e eles obedecem. Então, eles estão 100% vivendo no reino de Deus. Então, os anjos só fazem o que Deus manda fazer. Deus disse assim ao anjo, vai lá no Egito e mate todos os primogênitos, aonde você não encontrar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Eita. Ele desobedeceu? De jeito nenhum. Foi lá, e a morte entrou no Egito e causou grande luto. Eles são estritamente obedientes ao rei. Ele tem um rei, e o que o rei manda fazer, eles obedecem. Eita. Isso é reino. Então, quem está no reino não faz a sua própria vontade, pastor Eudes. Quem está no reino cumpre a vontade do rei. Aleluia. Está vendo como que as coisas começam a pegar forma na nossa cabeça? Relação, né? Começa a clarear na nossa mente, que às vezes a gente não consegue. Pastor, mas o que é reino de Deus? Reino de Deus é isso. É Deus que está sobre a sua vida comandando, e ele se preocupa tanto com quem está debaixo do governo dele, que ele diz exatamente o que você deve fazer. Aleluia, mas isso vai ser para daqui a pouco, vai ter assunto bom demais aí, mas não saia daí porque nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco vamos voltar com mais palavra de Deus, mais Bíblia, mais reino. Rádio Paz FM. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Eudes e conosco está o pastor Ismael Oliveira, e agora são 10h42 e sem perca de tempo, estou voltando a palavra para o pastor Ismael, por favor. Pastor Eudes, no primeiro bloco nós vimos aqui que o reino de Deus, ele não começou quando Jesus encarnou. Verdade. Como lemos na palavra, o próprio Cristo disse, arrependei-vos porque é chegado, ou seja, ele não foi criado, mas ele estava apenas chegando com Cristo, porque Cristo é o rei, Jesus é o rei. Então, onde o rei está, o reino está também presente. E aí nós fomos buscar as passagens onde fala de reino, porque entendendo lá, nós vamos entender reino também aqui em Mateus, não é? Como nós já vimos que o reino se deu início antes do primeiro homem ser criado, que foi lá em Gênesis 1:26, quando Deus ainda estava planejando, e Deus planejou não só colocar o homem dentro do reino, mas colocar o homem para governar também com ele, não é? E vimos que Deus então disse tudo que o homem iria fazer. Quem está dentro do reino fica estritamente sendo observador do que Deus manda fazer. Não prevalece a minha vontade, mas prevalece a vontade de Deus. E é por isso que um cristão, ele procura fazer a vontade de Deus sempre. Por quê? Porque ele está aqui já em treinamento para estar dentro do reino de Deus. É por isso que ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ou seja, negar a vida da alma, né? Exatamente. Agora, será que Deus, no reino dele, só diz aquilo que nós devemos fazer, ou diz mais alguma coisa
que nós devemos saber? Vamos ver o que é mais que acontece quando nós estamos no reino de Deus. Então, Gênesis capítulo 1 e versículo 29, pastor Eudes, por gentileza. 1:29. Isso. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com semente. Esse será o vosso alimento. Você está vendo aí quem foi que determinou o alimento desse homem? Foi o próprio Deus. Veja, Deus disse para o homem o que ele deveria fazer, e agora Deus diz o que ele deve comer. No reino, a preocupação é geral. Não é só com a atividade do dia a dia, mas é com o alimento que o homem vai ter. Aí a pergunta é essa, pastor Eudes. No reino de Deus, no reino que se aproxima de o reino milenar, nós poderemos comer? E aí? Se aqui é o exemplar de lá, por certo, né? Com toda certeza. E Deus é quem determina aquilo que nós vamos comer. Glória a Deus. E Ele sabe o que é melhor para nós. Veja também outro exemplo aí, pastor Eudes. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. 2:16 e 17. Ah, tá sim, abri, tá aqui. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Olha aqui, pastor Eudes, uma coisa interessante. Aqui Deus deu uma ordem do que ele deveria comer, e também deu uma ordem do que ele não deveria comer. Então, a ordem do que eu vou fazer e do que eu não posso fazer, vem de quem? Do Senhor. Ele está no comando absoluto. Quando nós estamos no reino, nós estamos na dependência 100% de Deus. Eita, eu não posso ser dependente de outro, a não ser Deus. A partir do momento em que o homem deu ouvidos a outro que não foi Deus, ele caiu, né? Quando deu ouvidos à serpente, caiu. A intrusa do jardim. A intrusa do jardim. Então, Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Ou você está dentro do reino, ou não pertence ao reino. Porque não existe meio termo. Não pode servir a dois senhores. Aqui entra a proposta do reino. Ou você está 100% com Deus, ou está fora do reino, meu amigo. Não tem meio termo para você. Não tem um meio termo para mim, hein? Né? Vai se encaixando perfeitamente. Perfeitamente. Né? Aí veja o que foi que Deus disse. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É uma certeza. É uma certeza. Eu pergunto para você, pastor Eudes, para os nossos amigos ouvintes. Adão e Eva um dia desobedeceram essa ordem e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nesse mesmo dia, eles morreram? Fisicamente, não. Acho que essa é o grande X da questão, né? Pastor Eudes, eu vou fazer aqui uma parte, considerando que nós estamos falando de reino e todos esses assuntos estão interrelacionados. Eu quero fazer uma revelação aqui dentro desse texto. Deus, no dia que apareceu lá no Jardim do Éden, na viração do dia, para conversar com Adão, que começou dizendo: Adão, onde estás? Ele veio para cumprir essa palavra que ele disse: no dia em que comeres, é no dia, não é no dia seguinte, não é no mês seguinte, não é um ano seguinte, ele disse no dia. E quando Deus se manifesta no Jardim do Éden, Deus se manifesta para de fato matar Adão e Eva, porque eles desobedeceram. Mas o que foi que aconteceu, pastor Eudes? Na hora que Deus foi matar Adão e Eva, apareceu um cordeiro e disse: eu morro no lugar deles. Aleluia. Quando o cordeiro apareceu e disse: eu morro no lugar deles, Eita Deus. Adão e Eva foram salvos naquele momento.
Ali estava... Então não era simplesmente espiritual. Não, muita gente prega dizendo que Adão morreu moralmente, morreu espiritualmente, que não morreu fisicamente. Não, naquele dia Deus executaria essa sentença, mas se não tivesse aparecido o Cordeiro, Adão e Eva teriam morrido naquele dia. A King James diz, com toda certeza morrerás. Com toda certeza. E naquele dia houve morte. No entanto, não foi de Adão e Eva, foi do Cordeiro. Então, desde o princípio, Jesus veio protegendo o homem, veio trazendo salvação para o homem. O homem foi salvo da morte naquele dia, porque Deus trouxe sentença e trouxe juízo. Mas o juízo recaiu sobre o Cordeiro e o homem foi livre da morte naquele dia. Meu Deus. Está vendo como é que o reino de Deus funciona? Meu Deus, que coisa. E o Cordeiro que abriu a porta para o homem ser salvo lá no Jardim do Éden, vem e abre a porta para nós voltarmos para dentro desse jardim, que lá é o reino de Deus. Não através de um novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho. Glória a Deus. Agora nós vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 19. 19. Isso. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu e, em seguida, os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. Adão criou algum animal, pastor Eudes? Não, de maneira nenhuma. Criou alguma ave do céu? Não. Mas, no entanto, ele teve uma participação importante aqui. Não, na verdade, ele foi o que fechou com chave, né? O que Deus fez? Deus fez assim, Adão, eu criei os animais, eu criei os animais do campo, as aves do céu, mas eu vou trazer eles aqui, Adão, para tu me ajudar, bota nome neles. Inclusive hoje, né, os grandes nomes é dado aos que fazem a descoberta, né? Por exemplo, o cientista dá o nome da vacina, o nome dele, um grande furacão, alguém que descobre, batiza com o nome dele. E aqui, olha o que Deus fez aqui. Então, quando nós estamos no reino de Deus, pastor Eudes, o Senhor nos coloca na administração com Ele. Que coisa, hein? Esse é o prazer de Deus, é que nós venhamos a governar com Ele. Aleluia. E é por isso que Jesus veio, para poder trazer de volta o reino, para que nós viéssemos a governar com Ele. Isso é reino de Deus. Eita, Jesus. É Deus no comando, mas nós sendo convidados para estar no governo com Ele. Assim como Deus deu a Adão esse direito de participar desse momento tão especial da criação, e disse assim, Adão, coloque nome nesses animais. Deus atribuiu ao homem uma autoridade que o homem não tinha, né? Pertencia a Deus, né? Ele não tinha mérito para isso aí. Não tinha mérito, mas Deus assim achou por bem de dar a ele. É o prazer de Deus ver o homem governar com ele, pastor Eudes. Porque quando se fala hoje da ciência, alguém nomeia, o mérito é seu. Sim. Mas aqui não tinha mérito. Deus pegou e falou assim, eu quero que o homem simplesmente governe comigo. Agora vamos lá. Mais um ponto aqui para nós podermos avançar mais um pouco. Gênesis capítulo 3, versículo 8, pastor, por gentileza. 3:8. Isso. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, o que nós vemos aqui, pastor Eudes? Que Deus, ele estava entrando em contato direto com o homem, estava comunicando-se direto com o homem. Então, no reino de Deus, há uma comunicação de Deus direta com o homem. Então, quando nós vemos um crente que não gosta de leitura bíblica, não gosta de estudo bíblico, não gosta de ir num culto de ensino, ele não quer participar do reino. Ele não é um candidato a reino. Porque o reino é um contato direto com Deus, é uma comunicação direta com Deus. Não é? Aleluia. Então, quem quer entrar no reino
ele precisa ter prazer em ouvir Deus falar com ele. Isso diariamente. Diariamente. E nós estamos aqui hoje fazendo o quê? Tendo um contato direto com a palavra de Deus. É Deus falando ao nosso coração. Glória a Deus. Não é? Então nós estamos aqui no exercício do reino, né? Estamos praticando aqui o nosso exercício de reino. Gênesis capítulo 3, versículo 17, pastor Eudes, por gentileza. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. Então o reino de Deus é um reino de justiça. É um reino de Deus onde o Senhor julga aquilo que estiver errado. Então, no reino de Deus, nós podemos ver que não existe espaço para o pecado. Deus extirpa, Deus tira do meio do reino dele qualquer tipo de pecado. Não habita as trevas com a luz. O reino de Deus é luz e trevas não entram. Então, existe um julgamento, Deus cuida, Deus zela do seu reino. Então, o homem fazendo parte dele vai contar com esse zelo de Deus. Amém? Aleluia. É muito gostoso ouvir sobre o reino. E estamos cumprindo isso aqui diariamente. Diariamente. Meus irmãos, está muito gostoso, mas nós vamos para um rápido intervalo, porque daqui a pouco vamos voltar com mais Palavra de Deus. Não saia daí, porque daqui a pouco tem mais Bíblia Sagrada. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Eudes e hoje conosco está o pastor Ismael Oliveira. E agora são 11h06. Nós temos muitos participantes aí, pastor Ismael, hoje na nossa live. Um abraço para a irmã Luciene, a Luciene Andrade, Bimaninha, a irmã Flaviane Gomes, o pastor Raimundo Nonato, lá de Paraupebas, a irmã Geusa, também que está participando conosco. Glória a Deus. A irmã Jaciara. Irmã Jaciara. Obrigado, meus irmãos. Tem muita gente aqui que está online aqui caladinho, quietinho, só alimentando dessa palavra boa. Por favor, pastor Ismael. Pastor Eudes, então nós estamos vendo que o reino de Deus já se manifestou desde o princípio, lá no Gênesis, e nós estamos discorrendo passo a passo como é que funciona o reino, como é que Deus projetou o reino. Agora, vamos começar a fazer um mergulho um pouquinho mais profundo para a gente trazer algumas realidades para o nosso estudo. Por exemplo, nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos e que nós geramos. Então, por exemplo, se eu tenho um filho, eu sou responsável por aquele filho. Eu coloco o nome nele, eu dou alimento para ele, e eu instruo ele e faço tudo o que ele precisa, né? Então, é a forma como eu estou agindo. Quando eu tenho um filho, eu cuido dele da melhor forma possível. Então, tudo que nós criamos, nós somos responsáveis por eles. Deus não criou as coisas e largou por aí. Que coisa. Deus não tem essa... como muitas pessoas, infelizmente, hoje agem, de forma irresponsável, que tem um filho e abandona por aí. Deus não. Toda a criação dele, tudo que ele criou, ele também cuida. Ele também tem um projeto de administração de tudo isso. E quando Deus criou o homem, ele falou assim, eu quero que o homem venha administrar as coisas que eu criei. E nas coisas que Deus criou, Deus colocou também os anjos na administração dessas coisas. Sabia, pastor Eudes, que Deus colocou anjos para dominar sobre as águas? Eita. Anjos para dominar sobre o sol? Anjos para dominar sobre o fogo? Anjos para dominar sobre os ventos? A gente pode até não vê-los, mas todas essas coisas, elas não nos consomem,
Porque os anjos estão limitando e agindo de uma forma que eles entrem em harmonia com toda a criação. Porque imagina o vento, pastor Eudes, já pensou se o vento fala assim, eu vou destruir tudo. E o vento vem, causa um rebuliço e acaba com tudo. Eles não podem fazer isso, porque eles estão dominados por anjos. Pastor, como é que a gente prova tudo isso? Como é que os anjos trabalham servindo a Deus nessa administração das coisas que Deus criou? Vamos ver aqui, ó, Apocalipse, capítulo 16, versículo 5. 16, 5. Isso. Então ouvi o anjo responsável pelas águas declarar: Tu és justo, tu, o santo, que és o que era, porquanto julgastes estes crimes. Eu vi o anjo que era responsável o quê? Pelas águas. Deus chegou, quando criou as águas, falou assim, anjo, você, vem cá, cuide dessas águas. E disse como iria cuidar. Olha, essas águas só podem vir até aqui, viu? Que coisa. Essas águas não podem andar na velocidade acima disso aqui, ó. E Deus foi determinando leis e dizendo, você é responsável por cuidar. Então, por que a pessoa ímpia, ela faz oferendas a Iemanjá? Sabe por quê? É porque assim como tem um anjo de Deus que cuida das águas, os anjos caídos, tem anjos caídos que atuam também nas águas. Então, quando eles oferecem essas oferendas a esses demônios, eles estão invocando os anjos que estão atuando naquele lugar, sobre aquelas águas. Então perceba que o mundo espiritual é muito mais real do que muita gente imagina. Forte, né? Vamos lá, mais um versículo bíblico para a gente comprovar isso. Apocalipse, capítulo 19, versículo 17, pastor Wilson, por gentileza. 19 e 17. Isso. Então vamos lá. Avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus. Esse anjo estava onde? No sol. Em pé no sol. É o anjo que governa o sol. Eita, que coisa. Não existe nada que Deus criou, pastor, que Deus não tem abandonou. nada fora do controle. Não, tudo que Deus criou tem algum ser angelical que tem a responsabilidade de gerenciar aquilo que Deus criou. Vamos ver um outro aqui, Apocalipse capítulo 14, versículo 18. Deixa eu voltar aqui, 14. Pronto, 14, 18. Isso. E do altar saiu ainda mais um anjo, com poder sobre o fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor: passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas. Esse outro anjo aqui, qual era o domínio dele? Sobre o fogo. Sobre o fogo. Aqui na versão que eu trouxe, diz assim, outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Então, para cada nuvem que você vê... Que coisa, hein? Tem Glória anjos, a Deus. Tem anjos que estão cuidando delas. Se a gente não vê a olhos vistos, aos olhos nus, né? Mas estão anjos cuidando das nuvens, cuidando das águas, cuidando dos ventos, cuidando do sol, cuidando das plantas, das matas, estão cuidando de toda a criação de Deus. Então tem anjos para todos esses lugares. E Deus chama o homem e diz assim, eu quero que você domine sobre toda a terra. Olha, o poder que Deus estava dando ao homem era mais do que deu a muitos anjos, porque para cada segmento que Deus criou sobre a terra, Deus colocou um anjo específico. Você vai cuidar das águas, você vai cuidar da terra, você vai cuidar do fogo. Então, para cada um, Deus estabeleceu um anjo com a determinação. Agora, para o homem, Deus disse, domine sobre
toda a terra, sobre os animais que estão no campo, sobre os peixes que estão no mar e sobre as aves que estão no céu. Olha o tamanho do domínio, do governo que Deus entregou na mão de Adão. Que coisa. Que Deus entregou na mão do homem. Um ser humano. Então, isso é reino Glória de Deus. Amém. É Deus colocando o homem, porque muita gente pensa, pastor, quando chegar lá no céu, né, ou quando, né, passar para os portões da eternidade, que o seu corpo for revestido da imortalidade, ele pensa o seguinte: vou ficar pulando de nuvem em nuvem, deitado numa rede, sem ter mais o que fazer. Não, meu amigo, você não vai ficar na ociosidade. Deus está nos chamando para nós entrarmos no governo da criação de Deus. Tudo que Deus criou, Ele cuida, Ele gerencia, Ele administra. Aí Ele tem o prazer de compartilhar conosco. Isso é o quê? É reino de Deus. Até porque o próprio Adão, ele trabalhava dentro, cultivava a terra dentro do jardim, e quando saiu, continuou cultivando terra. Então, o reino também é trabalho. É trabalho, muito trabalho. Pastor Eudes, quando o homem foi expulso do jardim do Éden, ele saiu do projeto original. Então, o homem, ele perdeu o reino quando ele foi expulso do jardim do Éden. Quando Jesus vem na terra e encarna, e Jesus estava dizendo assim: olha, eu vou abrir o caminho de volta para o Éden. Porque o homem foi expulso do Éden e ele não podia mais reinar. E quando Cristo vem, ele diz assim: ó, eu estou restaurando o caminho que faz o homem voltar para o reino. Então, todo o projeto de Deus não é para nós sermos salvos. O projeto de Deus é para nós reinarmos. Aleluia. Nós saímos do projeto, Jesus vem, nos resgata e coloca de volta no projeto. Então, a Bíblia, ela é estruturada em cima de reino. E esse resgate é a salvação, né? É a salvação. Então, tudo que nós estamos vendo até aqui é mostrando que a salvação ela foi um projeto de Deus, um plano de Deus para nos resgatar ao projeto original. Qual que é maior, salvação ou reino? O reino é maior, porque o reino é o projeto original. A salvação foi a forma que Deus achou de nos trazer de volta ao projeto original. A salvação poderia ser o equivalente a um passaporte? Sim, é o passaporte. Pastor Eudes, quando o homem foi expulso do jardim do Éden, o que Deus fez? Deus não colocou 2 querubins na porta do jardim para que o homem não entrasse mais naquele jardim? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo que separava lugar santo de lugar santíssimo, o que é o reino? É o lugar santíssimo, é o lugar mais puro. Glória, quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu foi rasgado do alto a baixo. Presta atenção. Glória a Deus. O véu não foi rasgado de baixo para cima, para não dizer que foi o homem que rasgou. O véu foi rasgado de cima para baixo. Foi Deus que rasgou o véu. Aleluia. As cortinas davam em torno de 15 centímetros, pastor Eudes. Um homem com a sua força não dava, porque eram 5 cortinas separando. Então, como é que o homem iria rasgar? Ele tinha que ter muita força, mas o véu foi rasgado de cima para baixo. Naquelas cortinas eram desenhados querubins para poder mostrar que o lugar que estava separando o homem, meu Deus, exatamente era o jardim. Era o jardim. Mas, glória a Deus. O Santíssimo Lugar equivale ao jardim do Éden. Meu Deus. Por que a arca só ficava no Santíssimo Lugar? Deus só se manifestou ao homem diretamente lá dentro do jardim do Éden, é o Santíssimo Lugar. E aí quem queria falar com ele tinha que entrar lá no jardim. Quando Jesus morre na cruz, ele rasga a cortina e diz: agora você pode entrar de volta dentro desse jardim, ou seja, dentro do reino. Dentro do reino. Deus rasgou o caminho de volta para o reino. Aleluia. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história de poder viver já hoje o reino de Deus. Ou seja, nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. É Cristo que manda na nossa vida. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou deitar, é Cristo no governo da minha vida. Se eu entender isso, a minha vontade, ela não será maior do que a vontade de Deus na minha vida. Então hoje o reino é o querer e fazer, né? Pastor Eudes,
depois que o homem saiu do Éden, Deus tentou implantar o reino de novo? Não. Vamos ver aqui, 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. 1 Samuel? Capítulo 8, versículo 7. 8, 7. Vamos ver aqui. O Senhor Deus então lhes respondeu em seguida: atende, pois, a tudo que o povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais, ou seja, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Deus tentou voltar o reino através de Israel. Que coisa, hein? Deus falou assim, quando o povo fala assim, Samuel, queremos um rei para nós. Que coisa. Samuel se entristece. Deus diz assim, Samuel, eles não estão rejeitando a ti, mas eles estão rejeitando a mim para que não coisa. reinar sobre eles. Então Deus, ele tentou voltar o projeto do reino através de Israel, mas Israel rejeitou. Aí é por isso que a palavra de Deus, ela vem lá em Lucas, capítulo 14, do versículo 17 até o versículo 21, vem contando a história do homem que preparou uma grande ceia e mandou convidar pessoas para aquela grande ceia, e cada um foi dando uma desculpa. Aí aquele homem chegou e falou assim para o seu servo, olha, então vá pelas ruas e busque aquelas pessoas que estão pelos bairros, pelos vilarejos, os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Tragam para cá porque a festa vai ter. Meu Deus. Quando Israel diz assim, não queremos Deus no governo, Deus diz, tá bom, você não quer que Deus governe, mas eu vou buscar um povo que vocês consideram cegos, coxos, aleijados, mas eu vou botar eles dentro desse projeto que é o meu reino. E hoje nós estamos fazendo o que Israel não quis, que era deixar Deus governar sobre eles. Agora nós estamos vivendo debaixo desse governo de Deus, que é o reino de Deus já presente na terra, através da igreja. O reino já está presente, já chegou. Por isso que Jesus falou assim, arrependei-vos, porque já é chegado o reino. Ou seja, Cristo já está comandando um povo na terra. Quem é esse povo? Eu, você, a igreja do Senhor, está debaixo do governo de Cristo Jesus. Eita, glória a Deus. Aleluia. Nós ainda temos mais tempos? Temos, pode mais uns 3 minutos aí. Então muito bem. Agora que nós falamos tudo isso aqui, pastor Eudes, vamos dar uma pinceladinha lá no comecinho do versículo 2, do capítulo 2 de Mateus, que agora nós fizemos aquela introdução, sei que um pouco alongada, mas uma introdução necessária. Foi necessária, né? Para a gente entender. Até porque a gente achava que era o Novo Testamento o reino, né? Sim. E a gente entende que está desde o Gênesis. Desde Gênesis o reino está presente, porque é o projeto original. Deus não criou o homem para o homem se perder e depois ir lá e salvar. Deus criou o homem para governar. Aí o homem se perde, Deus vai lá e salva e bota de volta no reino. E aí ele traz Israel, tenta fazer uma nação de reis e sacerdotes para abençoar as nações. E aí ele simplesmente rejeita nessa estrutura de reino do próprio Deus. Pastor Eudes, quando o reino chega, quem são os primeiros a fazer parte dele? Aí seria o primeiro escalão ali, né? Primeiro escalão, bem de certo. Porque, olha, hoje Bolsonaro foi eleito como presidente do Brasil. Quem são os primeiros a ser convidados para o governo dele? É o primeiro escalão. Primeiro escalão. Quando Jesus chegou, também teve os primeiros. Esse é o primeiro escalão do reino. Quem foram essas pessoas? Aí foram os discípulos, né? Os apóstolos, é isso? Seria? Os pastores que estavam lá no campo. Glória a Deus. Eita. Tido como imundos, cerimonialmente falando. No dia que Jesus nasceu, o que aconteceu? Os pastores estavam no campo apacentando as suas ovelhas, não era? Guardando elas na vigília da noite. Apareceu um anjo assim, ó, eis que nasceu hoje, lá em Belém, o Salvador. Aí os pastores chegam lá, vê Jesus que acabou de nascer ainda na manjedoura, adoram a ele. O que isso significa, pastor Eudes?
Pastores são os ministros de Deus, os que cuidam do rebanho do Senhor. Esses são parte do primeiro escalão do reino de Deus. Os pastores, os evangélicos, os que têm ministério, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, eles são o primeiro escalão no reino de Deus. Então, quando os apóstolos foram chamados, eles estavam representados nos pastores que estavam no campo. Ali foi uma tipologia, uma representação do que seria o reino. Os primeiros a chegar foi o primeiro escalão. Quem foi? Muita gente não dava valor aos pastores, mas era ali a representação dos ministros do reino de Deus. Irmão, é um privilégio quem é chamado para servir no ministério, no santo ministério, na igreja do Senhor, porque eles fazem parte do primeiro escalão no reino de Deus. Aí entra mais uma vez o bastidor, né? Por quê? De onde saíam os animais para sacrifício, né? Sim. Lá dos pastores. E eles não poderiam estar lá porque eles eram tidos como cerimonialmente impuros. E aí onde os anjos vêm trazer boas novas? Justamente para eles. Glória a Deus. Perceba uma coisa, quando Jesus nasceu e os pastores foram lá, né, e presenciaram aquela cena maravilhosa de Glória Cristo Salvador que nasceu, né, em Belém da Judéia, ali naquele episódio nós podemos ver que ali os anjos já estavam trabalhando em favor do reino. Foi eles que buscaram os pastores. Vem cá, é a vez de vocês. E eles vieram e se apresentaram. Então, aleluia, os anjos do Senhor, eles estão ministrando nos corações das pessoas e trazendo eles para o reino. Então, hoje, o Senhor começa a incomodar pessoas aonde elas estão nos ouvindo agora. Com essa palavra do reino, sabe para quê? Para elas chegar-se a Jesus e entrar no reino. Aleluia. Porque não basta você ser salvo, você tem que entrar no reino de Cristo Jesus. E aí o reino, você tem que querer entrar no reino. Querer entrar não no é reino. Automático. Não. Agora aqui, pastor, glória a Deus. Só encerrando aqui, ó, o que nós vamos fazer no nosso próximo programa é falar sobre as visitas dos magos. Os magos fazem parte do segundo escalão. Mas isso aí é coisa para o próximo capítulo. É por isso que eu não podia deixar de fazer essa introdução toda, aleluia, porque os magos são o segundo escalão. Deixa para a próxima aula. Glória a Deus, glória a Deus. A irmã Jadir Moraes está dando glória aqui. Aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos, a todos que tão carinhosamente estiveram aí conosco, aprendendo um pouquinho mais deste reinar. Não é nem rei, é o reinar, né? Reinar. É a estrutura deste governo, ou viver a submissão desse governo, ou viver os benefícios deste governo, ou seja, a ação do governo, né? Glória a Deus. Está todo mundo feliz, pastor Eudes, quando recebe o convite de Bolsonaro para ser ministro, né, no governo dele. Agora você imagina ser convidado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, para nós sermos ministros dele no reino dele. Né? Pastor Ismael, maravilhoso. Manda um abraço para o nosso povo, você tem que ir embora. Um abraço para a irmã Jade e seu esposo que estão nos ouvindo, estavam aí sem conseguir acessar, né? Agora conseguiram acessar, estão acompanhando nós, estão nos acompanhando pela rádio. A todos os irmãos de Goiânia, do Pará, do Maranhão, aqui do Tocantins, de todas as regiões que estiveram nos acompanhando aqui para receber essa ministração da palavra de Deus a respeito do reino. Que Deus vos abençoe, que o Rei Jesus se faça mais presente na sua vida todos os dias. Quando você meditar nessa palavra, você possa se sentir mais participante do reino de Deus. Que Deus abençoe pastor Eudes, meu amigo, companheiro, que nós estamos trabalhando sempre junto ali, e que Deus continue acrescentando o teu ministério, as bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, ao nosso irmão Pedro, que está aqui conosco. Que Deus abençoe e estejam
todos debaixo dessa graça que está debaixo do reino de Deus, que possamos permanecer até a volta de Cristo Jesus, e lá nós vamos reinar mesmo. Eita glória! Meus irmãos, que coisa boa! Bom demais estar aqui, bom demais estar em sua companhia, bom demais, melhor ainda, ministrar sobre o reino de Deus, o reinar de Deus. Meus irmãos, se Jesus não voltar, amanhã nós estaremos de volta, mas se ele voltar, por certo, não vai ter Bíblia em Foco. Mas se ele não voltar e nos permitir, amanhã estaremos de volta com mais Bíblia em Foco, Bíblia, Palavra de Deus ao seu coração. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.